Olá a todos, então bem-vindo a mais esta sessão, que faz parte destes nossos eventos que comemoram o Dia Mundial da Doença de Parkinson. O dia será comemorado oficialmente amanhã, dia 11 de abril. É bom relembrarmos a lógica que está por detrás deste dia. O dia 11 de abril é o dia em que nasce James Parkinson, e James Parkinson, no fundo, é o médico que acaba por dar o nome à doença. Não foi ele que deu o nome à doença que ele descreveu, num ensaio em que descreveu vários doentes que hoje sabemos terem sintomas que nós reconhecemos na doença de Parkinson, mas foi mais tarde, no fundo, um outro médico que acabou por dar o nome de doença de Parkinson à doença que hoje aqui celebramos. Eu espero que ao longo do dia os vários momentos tinham um componente prático e, portanto, um componente de alguma forma, chamar a atenção para aquilo que nós consideramos que é a forma correta de abordar a doença, que é conjugar um conjunto de disciplinas e de intervenções para assim melhor podermos ajudar os nossos doentes. Eu vou ter hoje aqui a ajuda de colegas de várias áreas de formação e que, no fundo, são aquilo que podemos chamar, digamos, com o exemplo daquilo que nós chamamos de equipa multidisciplinar. No fundo, são pessoas de formações distintas e diferentes, mas cuja intervenção no manuseio da doença, pensamos nós, que traz um benefício adicional. E o outro aspecto que consideramos importante é podermos aqui conversar de forma tranquila e, no fundo, abrir espaços de discussão e onde todos possamos colocar as nossas dúvidas e, de uma forma aberta, poder, no fundo, ir de encontro àquilo que são a ansiedade e as perguntas que os doentes, as famílias e quem cuida dos doentes com doença de Parkinson mais frequentemente têm. E, portanto, ao longo desta hora de conversa, eu irei pedir a todos que, se possível, coloquem as vossas questões aqui no bate-papo, no chat. Eu irei aqui anotando essas perguntas e depois irei redirecionar as perguntas para quem, no fundo, estiver mais vocacionado para responder a essa pergunta. Outras procurarei eu próprio abordar, mas para darmos aqui uma dinâmica à nossa conversa, eu vou começar aqui a dirigir as minhas perguntas e as perguntas que fomos recebendo ao longo destas últimas semanas. Eu vou começar pela fisioterapeuta Daniela Guerreiro, que está aqui connosco e que está aqui à frente, que eu estou a ver aqui na minha galeria. E as perguntas que vou colocar à Daniela têm, obviamente, a ver com a área da fisioterapia e a área do exercício, que são as áreas mais, no fundo, de eleição dos fisioterapeutas que trabalham em doença de Parkinson. E a primeira pergunta é uma pergunta muito, muito prática, eu diria muito atual, até à luz da fase com todas as limitações que estamos a viver com esta pandemia, é que tipo e quanto tempo de exercício deve um doente com doença de Parkinson fazer por semana? Portanto, é uma pergunta muito frequente que os nossos doentes nos colocam. Eu até gostaria que nos colocassem mais vezes, porque isso significaria que estavam ainda mais sensibilizados para fazer atividade física. Mas, admitindo que nos colocam esta pergunta com frequência, o que é que nós devemos responder? É quantas vezes por semana, quanto tempo e até fazer exatamente o quê? Sim, aqui a resposta mais correta, não é? E aquilo que desejaríamos que todos os doentes fizessem era que, dependendo daquilo que estamos a falar, se é do tipo de exercício, por exemplo, a resistência cardiovascular, não é? Que estamos a falar de exercícios como a caminhada, o treino de marcha, uma caminhada mais acelerada, não corrida, o andar de bicicleta ou a dança, estamos a falar de uma frequência diária, idealmente, pelo menos 30 minutos por dia. Se falarmos de exercícios de força, que são extremamente importantes, como exercícios do sentar e levantar, que é um exercício funcional que podemos perfeitamente fazer em casa e é um exercício considerado de força, devemos fazê-los 3 vezes por semana, 3 séries de 15 repetições. Depois temos outras áreas que obviamente carecem de mais acompanhamento ou um acompanhamento mais específico de acordo com as dificuldades do doente, que são, por exemplo, o treino de equilíbrio e o treino das atividades funcionais e de transferências, que é o sentar ou levantar, o sair da cama, o sair do carro, o sair do chão quando caímos, se isso acontecer, e que aí se calhar precisam de uma ajuda mais especializada e mais direcionada.
aí estamos a falar também de uma frequência nunca inferior às 3 vezes por semana. Portanto, o ideal era o doente fazer 3 vezes por semana uma atividade física, seja ela mais específica ou mais generalizada, que é aquilo que é mais fácil fazermos, são as caminhadas, o andar de bicicleta, a dança ou outra atividade que exige algum cansaço, mas que de alguma forma possa ser lúdica. De outra forma, as atividades mais específicas devem ter esse acompanhamento, mesmo com a frequência mínima de 3 vezes por semana, mas obviamente que num estadio mais inicial, não precisam de uma intensidade tão elevada, podendo então reduzirmos para o mínimo 2 vezes por semana, idealmente 3 vezes ou diariamente. Não sei se respondi isso, foi clara? Daniela, uma pergunta muito prática. Fazer a mais, há problema ou não? Não há problema nenhum. Cada vez vão ficar mais atléticos. Não, essa é uma questão frequente, não é? Mas é bom aqui irmos comentando aqui alguns aspectos. O exercício é um tratamento e, portanto, é dos tratamentos que nós pensamos que provavelmente mais atrasa a doença de progredir. Portanto, se quisermos fazer o máximo daquilo que a medicina e a ciência nos têm dito, claramente não pecamos por excesso se fizermos atividade física todos os dias. Portanto, é um aspecto importante. Nós temos alguns alertas, não é, que nos dizem que a dose está a ser demasiada, não é? Quando o cansaço, quando fazemos um exercício, que esse cansaço vai no fundo, ter um impacto negativo no nosso dia-a-dia, ao ponto de já não conseguirmos fazer as nossas tarefas habituais, não é? Em dias normais, ou ir ao café, ou ir visitar um neto, ou outras atividades, não é? Não conseguirmos fazer isso porque gastamos demasiada energia a fazer o exercício, ou pela carga, ou pela duração. Ou pela dor, que eventualmente também é uma queixa bastante comum. De resto, não existem contraindicações, não é, para fazer exercício diariamente, ou não há exercício a mais neste ponto. Muito bem. Já temos aqui uma pergunta colocada aqui no chat, eu vou tomando nota, portanto vão colocando que eu vou aqui anotando e depois no fim responderemos a todas. Uma pergunta muito prática, Daniela, é o que é que eu devo fazer? Andar de bicicleta, andar, caminhar, nadar, destas várias atividades? Há alguma que seja melhor ou qual é que é a recomendação que devemos dar quando nos fazem esta pergunta? Eu devo caminhar, correr, andar de bicicleta, nadar, o que é que eu devo fazer? Todas as atividades são aconselhadas e depois a escolha dessas atividades tem a ver com a dificuldade ou a limitação que o próprio doente tem. Sabemos que a bicicleta estática, para ter em casa, seja ela horizontal ou vertical, é uma atividade que tem adesão porque também não nos permite ter tantas desculpas, não é, para não a fazer. Não é? As caminhadas já temos que sair de casa e, portanto, às vezes o tempo é sempre uma limitação. Portanto, a bicicleta acho que é uma ótima opção para termos em casa, mas a caminhada é ótima porque também permite-nos sair de casa, permite-nos estar num ambiente mais rico de experiências, não é? E depois, a dança e a natação têm a ver com aquilo que nos dá também mais prazer e bem-estar. E a adesão é super importante. Portanto, nós devemos escolher, se tivermos de escolher, devemos escolher os exercícios que nos dão mais prazer para que consigamos manter no tempo essa atividade. E se conseguirmos diversificar, melhor ainda, não é? Ou seja, termos um plano para a nossa semana. À segunda vou fazer uma caminhada, à terça vou andar de bicicleta, à quarta tenho aulas de dança. Portanto, quanto mais diversificadas forem as nossas atividades físicas, menos chato e menos será uma obrigação para nós sentirmos que isso será uma obrigação e será, portanto, um momento de prazer também, e é fundamental para que se consiga manter depois isto no tempo. Porque isto não tem uma dose, ou seja, não vamos fazer isto durante um mês e podemos terminar ao fim deste mês estas sessões ou esta atividade física, não é uma coisa continuada no tempo. Portanto, quanto mais prazerosa for essa atividade, melhor, vamos ter mais sucesso e mais adesão. Muito bem, Daniela. Uma segunda pergunta é: o que é que eu devo fazer para minimizar o risco de cair? Ou seja, aqui é a questão das quedas, nomeadamente em casa. O que é que as pessoas devem fazer a nível individual, em relação à doença e em relação ao espaço onde estão, para minimizar o risco de quedas, que é uma das coisas que mais nos preocupa em relação a algumas fases da doença?
Sim, eu acho que assim, há várias estratégias que nós podemos aplicar e ensinar tanto ao doente como à família ou ao cuidador, a pessoa que está mais presente em casa, como as alterações, como o professor disse, em casa. Que depois a Rita, a terapeuta ocupacional, também pode explorar melhor essas adaptações que podemos fazer no meio ambiente, nas várias divisões da casa, mas as estratégias são transversais tanto à casa, dentro de casa, como ao meio exterior, não é? Sabemos que o risco de queda aumenta de acordo com a quantidade de estímulos externos que nós tivermos, não é? E com a quantidade de tarefas que nós tivermos ao mesmo tempo. Portanto, quanto mais distrações e quanto mais coisas tivermos a fazer, maior é o risco de queda. Portanto, a primeira regra é, quando estamos a andar, devemos estar focados só na marcha, ter o mínimo de distrações possíveis. Para a pessoa que está connosco, os nossos familiares, quando o doente está a andar, não devemos distrair o doente, não é? Não devemos conversar, não devemos perguntar coisas, devemos que simplesmente esperar que se desloque e o nosso papel é, no fundo, facilitar, ajudar a contar os passos, que é uma estratégia de facilitação. Portanto, quando vamos a andar, se contarmos o espaço, e não precisa de ser em voz alta, não é? Pode ser uma contagem mental e não tem que contar até 100, não é? A contagem, o que facilita é o ritmo. Portanto, basta nós contarmos 1, 2, 1, 2, só isto vai facilitar para que os passos não fiquem mais pequenos e que mantenham o foco, a atenção na vossa marcha. Devemos, com isso, não é, ter atenção ao meio ambiente, não é? Quanto menos objetos tivermos no chão, quanto menos tapetes soltos tivermos no chão ou que não tenham antiderrapante, mais perigoso é. Portanto, o ideal é retirar esses obstáculos, quanto menos móveis, melhor. Ter atenção aos animais, não é? Aos gatos, aos cães que se atravessam repentinamente no nosso caminho e que acabam por aumentar o risco de queda. Nunca devemos andar para trás, portanto, sabemos que as quedas, o risco de cair se dermos passos para trás, até porque não sabemos o que está atrás de nós, não é? Vai aumentar o risco de queda, portanto, não devemos dar passos para trás, nunca devemos abrir as portas, não é? Por exemplo, um episódio de queda comum é na cozinha, não é? Quando tentamos abrir o frigorífico e vamos atrás da porta, portanto, nunca devemos estar atrás das portas e abrir e andar para trás com elas. Depois, devemos encorajar sempre os doentes a levantarem o mais possível os joelhos para evitar o arrastamento dos pés no chão, que é isso que também faz tropeçar muitas vezes. Apoiar o calcanhar primeiro. E depois as estratégias, mais outras estratégias para aplicar quando em relação à casa, tem a ver também com as transferências, não é? Portanto, não se sentar em cadeiras com rodas no escritório, que é comum e é uma cadeira muito instável, portanto devemos sempre evitá-las. Os sofás, quanto mais fundos e mais baixos, ou seja, mais moles e mais baixos, mais difícil também é o levantar e por isso muitas vezes até é no levantar que acabamos por cair novamente para trás e é sempre mais fácil se tivermos uma cadeira mais alta e mais rígida que nos permite levantar sem cair. Pronto, acho que é mais ou menos Daniela, isto. já são muitas instruções. Eu foco só aqui um aspecto que é em relação ao exercício, que é as pessoas cansarem-se um bocadinho. No fundo é o exercício aeróbico, no fundo pode ser nadar, andar. É preciso cansarmos um bocadinho, é preciso que a frequência cardíaca aumente um bocadinho. E aí uma nota muito importante, nomeadamente para quem acompanha os doentes, é daqueles que têm risco de queda, se nós os chamarmos quando eles vão a andar e desviarmos a atenção, de facto há aí um risco de, com essa perturbação, facilitarmos a que possa haver um acidente. Daniela, já voltarei depois à Daniela. Eu vou aqui agora mudar. Temos aqui uma pergunta para a terapeuta da fala, Helena Santos, porque tem a ver com a voz e é uma das questões também muito frequentes em relação à doença, que tem a ver com o facto dos doentes falarem mais baixo. E aqui a questão é, a pergunta é mesmo esta, os meus familiares dizem que falo mais baixo, posso fazer alguma coisa para, no fundo, melhorar este problema?
Helena, esta é uma situação muito frequente, infelizmente, que tem a ver com a progressão da doença. Sim. Olá, boa tarde a todos. Portanto, sim, a diminuição da intensidade vocal e o falar mais baixo é efetivamente uma das alterações mais comuns no que diz respeito à fala dos doentes de Parkinson, e nós normalmente recomendamos 2 tipos de abordagens. Portanto, uma abordagem mais centrada em tentar fazer exercícios que trabalhem os músculos responsáveis pela produção da voz, e uma abordagem mais centrada em estratégias que aumentem a funcionalidade comunicativa. Portanto, aquilo que nós habitualmente recomendamos é que as pessoas cantem, que façam exercícios vocais. Quem esteve de manhã com a terapeuta Mariana conseguiu treinar alguns destes exercícios. Quem não esteve, existe no canal do CNS um conjunto de vídeos que tem exemplos de exercícios vocais que podemos fazer, porque às vezes as pessoas não sabem que tipo de exercícios devem fazer, está bem? O cantar, para quem gosta de cantar, é um ótimo treino. O ler em voz alta, com voz forte, com uma fala expressiva, está bem? Tudo isto são exercícios importantes. Para além disto, no dia a dia, o que é que a pessoa pode fazer? 2 coisas. A primeira, lembrar-se que deve falar com voz forte. Isto é uma estratégia muito importante, portanto, usar uma voz forte, pensar que deve usar um esforço ao falar que é superior àquele que faria habitualmente, portanto, àquele que fez a vida toda. E depois tentar lembrar-se de que antes de falar deve respirar, porque frequentemente o que acontece é que as pessoas ficam sem ar ao falar e, portanto, ficam sem voz. E daí que seja muito importante a pessoa respirar antes de falar e, ao falar, utilizar uma voz forte. Portanto, aqui a pista de usar uma voz forte é a pista mais importante e aquela que devem ter sempre em mente. Muito obrigado, Helena. Há já aqui algo que é comum com o andar, não é? A Daniela diz que nós devemos, quando vamos a andar, devemos pensar que vamos a andar, concentrar-nos no andar. E para falar é a mesma coisa. Quando estamos a falar, temos que nos concentrar que estamos a falar e procurar falar alto, não é? Já há aqui duas coisas que são pistas que se aplicam ao andar, mas também se aplicam, no fundo, a aumentarmos o volume da nossa voz. Agora, uma pergunta também para a Helena em relação a um outro aspecto que também nos preocupa, que é o risco dos doentes se engasgarem. E aqui a pergunta é como é que podemos evitar o risco de haver um engasgamento durante as refeições. É bom eu aqui comentar, começo aqui por fazer aqui uma introdução. Obviamente nem todos os doentes com doença de Parkinson se engasgam, mas de facto, ao fim de uns anos de doença, pode haver um maior risco das pessoas se engasgarem e, obviamente, daí resultarem, no fundo, algumas complicações. Helena, em relação a esta pergunta prática, para os doentes que de alguma forma possam ter este risco, qual é que é a recomendação? Sim, relativamente à deglutição, acho que é importante aqui começar por salientar que sinais de risco, é importante primeiro identificar sinais de risco, ou seja, identificar sinais de que alguma coisa não está a correr bem, que não acontece em todos os doentes. E esses sinais são tossir durante as refeições, os engasgos, os comprimidos ficarem presos na boca ou na garganta, a pessoa começar a perder peso involuntariamente, portanto não ter feito nada para perder peso e agora começa a perder peso. Tudo isto são sinais de que alguma coisa pode não estar a correr bem com a deglutição. E sendo que estas alterações podem potencialmente causar alterações a nível da saúde do doente, é importante que, assim que as detetem, que as refiram ao médico que acompanha para perceber se, para além da intervenção farmacológica, se é necessário fazer algum outro tipo de intervenção. Para além disto, existem algumas estratégias gerais que podem ajudar a diminuir o risco de engasgamento na generalidade. São elas começar por posicionar-se corretamente durante as refeições. Portanto, um posicionamento correto é aquele que permite à pessoa estar sentada e ter pelo menos as costas apoiadas, está bem? E se a pessoa tiver tendência para inclinar para um lado ou para o outro, ter também um apoio lateral. Depois, quando coloca comida na boca, colocar pequenas quantidades de alimento e evitar colocar nova porção sem ter engolido o anterior. Às vezes isto é um bocadinho difícil de controlar e nós temos doentes e familiares que nos dizem que têm tendência para colocar muita comida na boca, que têm uma impulsividade a colocar a comida na boca, e o que nós recomendamos é que vá pousando os talheres durante a refeição, ou seja,
que depois de colocar uma porção na boca, que pôs o talher e que só volta a pegar nele depois de engolir. Para isto é muito importante o papel de quem acompanha as refeições, porque é importante ir relembrando. É difícil nós mudarmos um padrão que tivemos a vida toda. Portanto, estar bem sentado, colocar pequenas porções de alimento na boca, não colocar nova porção se tenho alimento ou se tenho resíduos e depois mastigar bem os alimentos, garantir que no momento em que engulo os meus lábios estão bem cerrados e que engulo com força. Estas estratégias ajudam já numa fase inicial a evitar aqui algumas dificuldades que possam surgir com perder o controle do alimento por ter demasiada comida na boca ou ficar com resíduos que me façam engasgar depois de engolir. Aquilo que podemos fazer em relação aos líquidos, quem esteve de manhã com a terapeuta Mariana viu já também, é beber gole a gole, portanto um gole de cada vez. Isto significa que eu coloco o líquido na boca, depois tiro o copo ou a palhinha ou o que for que eu estiver a utilizar e engulo depois, e evitar fazer hiperextensão de cabeça, ou seja, colocar a cabeça para trás, porque se eu engolir com a cabeça para trás, aumenta a probabilidade do meu líquido escapar para a via aérea, portanto de ter um episódio de engasgamento. Assim, beber gole a gole, evitar colocar a cabeça para trás, de preferência beber com os copos mais largos, evitar copos muito estreitos ou garrafas, porque quando os usamos, tendencialmente já colocamos a nossa cabeça para trás. Os comprimidos, que podem também ser uma dificuldade. Em primeiro lugar, deixar de tomar todos juntos e passar a tomar um de cada vez. Se ainda assim, a tomar um de cada vez, a pessoa tosse quando faz a toma da medicação ou o comprimido fica preso na boca ou na garganta, então, em vez de tomar com líquido, passar a tomar com alimento cremoso, com alimento pastoso. Ter apenas em atenção de que quando tomamos o comprimido com alimento cremoso, ele deve estar envolto na alimentação, porque se eu colocar o comprimido na colher, portanto, coloco o pastoso, coloco o comprimido em cima, há a probabilidade do comprimido depois ficar colado no meu palato, no céu da boca. Pelo contrário, se colocar o comprimido na colher e depois o alimento em cima, há a probabilidade do comprimido ficar na colher e que a pessoa não o tome. Isto são tudo estratégias que podem usar durante a alimentação e a toma da medicação. No fim das refeições, muito importante, fazer uma boa higiene oral. Porquê? Porque fazer uma boa higiene oral ajuda a eliminar eventuais resíduos que fiquem na boca e que possam ser aspirados, portanto, que possam entrar no pulmão depois da deglutição, e porque nós sabemos, porque os estudos nos dizem que quem tem alterações da deglutição aspira mais saliva do que as pessoas que não têm, isto é, há passagem de maior quantidade de saliva para o pulmão, e se esta saliva estiver contaminada, isso aumenta o risco da pessoa desenvolver uma infecção respiratória. Portanto, manter uma boa saúde oral ajuda aqui também a evitar infecções respiratórias associadas à aspiração de saliva. E assim, de uma forma geral, estas são algumas estratégias que podem ajudar, mas sempre muito importante referir ao médico que estamos a sentir dificuldades a nível da deglutição. Muito bem, Helena, muito obrigado e por essa resposta tão completa. E agora tenho aqui uma pergunta que é em relação a um problema diferente, que tem a ver com os movimentos involuntários com as discinésias. Eu vou pôr esta pergunta à terapeuta ocupacional Ana Rita Saraiva. E, Ana, a pergunta é esta. No fundo, são os doentes que têm movimentos involuntários, que são movimentos que têm a ver com algumas fases do dia em que a medicação acaba por induzir esses movimentos. E a pergunta é se há algo que eles possam fazer, nomeadamente pela interferência que esses movimentos têm ao nível da alimentação e da refeição. Olá, boa tarde a todos. Sim, acho que a primeira parte mesmo a fazer é quais é que são as alturas do dia em que realmente há maior fluxo desses movimentos involuntários e tentar evitar que a refeição, que a alimentação seja realizada nesses períodos. Acho que é a estruturação de uma rotina da refeição consoante o fluxo dos movimentos involuntários, das discinésias, é de extrema importância. Depois, também sabemos que há utentes que mantêm
os movimentos involuntários ao longo do dia e que realmente têm que se alimentar durante esse período. Há dois tipos de estratégias que se podem utilizar, estratégias mais intrínsecas, que, como já foi sendo dito, o pensar no que se vai fazer, qual é a atividade que se vai fazer e planeá-la mentalmente. Depois, uma atitude positiva também é de extrema importância, ou seja, a pessoa pensar que vai conseguir autoalimentar-se, vai conseguir comer sozinha, e a parte de ensaiar realmente a atividade. Depois a parte mais externa, mais extrínseca, que é a parte do posicionamento, que é muito importante, um posicionamento facilitador para inibir movimentos involuntários, um posicionamento que pode ser adotado é uma mesa que esteja ao nível do peito, para que o prato esteja ao nível do peito e que haja uma redução do movimento, da necessidade da amplitude do movimento quando se está a levar a colher à boca. O uso de determinados produtos de apoio, como um rubor de prato, o uso de determinados talheres adaptados, que podem ser talheres por exemplo, mais pesados quando os movimentos são demasiado exacerbados, ou mais leves quando há fraqueza muscular associada. Há algumas estratégias que realmente se podem adotar para um melhor desempenho na alimentação e desta forma contornar um bocadinho a influência das descinésias. Muito bem, muito obrigado, Ana. Há aqui outra pergunta, eu começo por reforçar o início da resposta da Ana Rita, que é, obviamente, se os doentes se conhecerem bem, conseguem de alguma forma antecipar os momentos em que têm mais movimentos involuntários e quando têm menos, e obviamente não havendo urgência em fazer a refeição nos momentos menos bons, obviamente essa adaptação acaba por poder ser feita por esta via, que é aproveitarem os melhores momentos. Há aqui uma outra pergunta que tem a ver com as adaptações em casa, e a pergunta é: o que é que eu devo mudar na minha casa, o que é que eu devo adaptar à medida que a doença avança? Ou seja, o que é que de uma forma planeada as pessoas devem mudar em casa de forma a minimizar, obviamente, complicações, erros e acidentes? Sim, acho que a nível das adaptações, das mudanças estruturais na habitação, há dois objetivos. Um para melhorar o desempenho nas atividades da vida diária e outro a nível de segurança, que a terapeuta Daniela já foi falando, que é o risco de queda. Claro que o retirar os tapetes, ter ambientes sem obstáculos é de extrema importância, mas também o uso a adaptação das casas de banho, principalmente com o uso de barras e de corrimões de segurança, não só quando a dificuldade já está instalada, mas também logo no início da doença, porque a habituação do uso deste tipo de adaptações da habitação é importante para quando realmente há o aparecimento de dificuldade, a pessoa já está habituada a utilizar estas adaptações. Na casa de banho é muito importante a parte do duche da banheira. Também é muito importante a sanita. As barras devem ser fixas, não devem ser móveis. Mesmo no lavatório, se for possível usar uma cadeira em vez de se adotar uma postura em pé, é o mais aconselhado, porque vai ser uma tarefa que é muito exigente, é uma multitarefa, ou seja, a pessoa lavar os dentes, por exemplo, vai ser uma tarefa de bastante exigência, em que vai ter que realizar movimentos com os membros superiores e que o equilíbrio pode ficar comprometido durante esta tarefa. Então, reduzir a exigência da tarefa, tornando uma tarefa mais simples, sentando-se, é indicado. A nível da
cozinha, também, se a pessoa, quando quiser continuar a cozinhar e a envolver-se nas atividades de preparação da alimentação, também as cadeiras podem ajudar. O ter os objetos ao nível dos braços, não realizar movimentos muito de grandes amplitudes também pode facilitar. Fazer uma preparação prévia do que é que se vai necessitar e não ter que ter os objetos e os utensílios na bancada durante a preparação é muito importante, porque assim a pessoa não vai ter que se levantar várias vezes e não vai ter que continuar a procurar os utensílios durante a preparação da alimentação. As escadas também são de extrema importância. Um corrimão inicialmente, depois, consoante a progressão da doença, poderá ir-se para outro tipo de adaptações, como uma cadeira elevadora de escadas. Muito bem, Ana. Acho que já temos aqui um conjunto de dicas importantes e se houver aqui mais perguntas, diga, Ana, conclua. Só para terminar, só a nível do quarto, será muito importante. As pessoas pensam que muitas vezes as camas articuladas serão importantes. Melhoram o desempenho para levantar e a mobilidade no leito, mas também é de extrema importância haver uma avaliação prévia antes da compra, porque muitas vezes podem dificultar mais do que essa tarefa. Eu vou aqui intrometer-me na área da Ana, e vou fazer aqui um comentário em relação às camas, que é um aspecto importante e que nós mesmos neurologistas nos apercebemos. É que idealmente as camas devem ser grandes, porque os doentes têm muitas vezes dificuldade em rebolar. No fundo, rebolar é obviamente rebolar para um lado ou para o outro. E uma cama pequena acaba por dificultar e agrava a percepção de dificuldade. Portanto, a pessoa poder rebolar mais à vontade tem obviamente esse aspecto e é uma coisa que nós vamos descobrindo até com aquilo que os doentes nos comentam. Muito bem, muito obrigado. Eu vou aqui passar para outra área, vamos passar aqui para a psicologia. E vou perguntar aqui à doutora Rafaela Rosa, que é psicóloga, uma pergunta que é uma pergunta das perguntas, eu diria, que é mais difícil de responder, porque obviamente tem aqui um conjunto de implicações importantes, que é saber se a doença de Parkinson também afeta a memória. E uma das perguntas que nós, e às vezes as confusões que assistimos é a confusão entre a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. Isto é tudo a mesma coisa, ou se duas doenças com dois nomes complicados, de facto, são a mesma coisa ou não. Portanto, aqui a pergunta é se de facto a doença de Parkinson também afeta a memória e se a doença de Parkinson também afeta, no fundo, outras funções intelectuais. É esta a pergunta, Rafaela. Boa tarde a todos. Então, devido às alterações na doença de Parkinson em partes específicas do cérebro, existem sinais que podem aparecer desde os estadios mais iniciais da doença. Pode acontecer a pessoa não notar logo e serem os familiares a reparar, ou às vezes as pessoas percebem que há certas tarefas que têm mais dificuldade do que tinham, ou que antes conseguiam fazer bem e agora já não conseguem fazer tão bem. Também há uma implicação relativamente à pessoa começar naturalmente a diminuir o nível de atividade e, consequentemente, os estímulos e as responsabilidades no dia-a-dia e começar a limitar os contactos sociais, e tudo isso vai influenciar a parte cognitiva. Mas, de facto, na doença de Parkinson, um dos sinais cognitivos mais característicos, à parte da síndrome desexecutiva e das alterações perceptivas, são, de facto, as alterações de memória. A mais evidente é a memória de trabalho, que consiste numa memória imediata e na manipulação da mesma, através do controle mental. O que é isto? É conseguirmos decorar informações e manipulá-las mentalmente, codificá-las. Por exemplo, eu vou ao supermercado e vejo que deixei o cartão de crédito em casa, o cartão multibanco em casa, e tenho 50 € na carteira. Eu tenho de conseguir olhar para o carrinho, conseguir fazer uma soma do valor dos artigos que lá tenho, perceber se o total, qual é que é o total, e se me permite que consiga pagar tudo com o dinheiro que tenho. Isto pode parecer uma tarefa muito simples, mas quando há alterações a nível cognitivo,
e especificamente a nível da memória de trabalho pode tornar-se muito desafiante. Também a memória processual de procedimentos é importante e é afetada. Por isso é que por vezes os doentes com doença de Parkinson se esquecem como realizar tarefas que anteriormente eram tão automáticas para eles, porque é uma memória que é inconsciente e é a longo prazo, de coisas que nós já aprendemos há muito tempo atrás, que fazemos sem pensar e que nos saem automaticamente. O trancar a porta ao sair de casa, sem ter de pensar nisso, o conduzir de forma automática até o atar os sapatos. E, portanto, estas alterações vão modificar a capacidade da pessoa, tanto em adquirir novas memórias, como em lembrar espontaneamente memórias antigas. E é por isso que tem um impacto tão grande no dia-a-dia. Muito bem, e depois vamos convidar a doutora Rafaela Rosa a fazer uma sessão só para explicar-nos o que é um síndrome disexecutivo. Mas pronto, são mais 2 ou 3 horas. Não é para explicar agora, Rafaela, não é para explicar. Estou só e obviamente, basicamente aqui comentando também este aspecto, que é uma pergunta tão importante que eu não posso deixar de comentar. A doença de Parkinson não é uma doença de Alzheimer, obviamente, não evolui da mesma forma, felizmente, e temos muito mais armas para a tratar, mas de facto, ao longo do tempo, há dificuldades cognitivas que vão aparecendo, não é? Eu diria que passamos, os doentes, também a pensar mais lentamente e a ter mais dificuldade a planear as coisas, não é? É o planeamento, não é? Planear é a gente decidir fazer uma coisa, quais é que são a sequência de coisas que temos que fazer até essa coisa ficar feita, não é? Que é o episódio que a Rafaela estava a descrever em relação a fazermos compras no supermercado, não é? Obviamente temos que pensar o que é que vamos comprar e depois temos que começar de uma ponta e no fim terminarmos com aquilo que tínhamos idealizado. Aqui uma outra pergunta, que é também uma área sensível e uma área que a psicologia tem tido ou deverá ter ainda uma atenção maior, que tem a ver com quem cuida, e a pergunta é se os cuidadores também precisam de ajuda, ou seja, se também devemos marcar uma consulta para os cuidadores, assim de uma forma muito prática. Rafaela, o que é que podemos comentar em relação àquilo que acontece a quem cuida e quais é que são os nossos conselhos, no fundo, para quem desempenha esse papel importante? É muito particular a cada caso. Muitas vezes não é necessário especificamente o acompanhamento psicológico estruturado, mas uma intervenção de suporte e de apoio emocional. O que é isto? Idealmente, pode ser usado como uma espécie de consultadoria, desde o início da doença, para que o cuidador ou o familiar não cheguem a um estado de exaustão. Ou seja, uma espécie de monitorização para que a pessoa se sinta acompanhada, para que tenha mais confiança em si e nos cuidados ao familiar, sabendo que tem alguém disponível para ir respondendo às suas necessidades de forma mais sustentada, sem que tenha de carregar sozinha todo o peso das decisões diárias, dos obstáculos que vão surgindo. Este trabalho na doença de Parkinson é muito específico, é basicamente direcionado para a adaptação ao contexto de doença, ao consciencializar e ao educar para as alterações, o que é expectável, o que é que podem esperar, conhecer a doença e o que é que vai acontecer, ao reconhecer as emoções e os sentimentos próprios, à mudança de papéis, porque muitas vezes a pessoa que fica doente é a pessoa que tratava de muita coisa em casa, que tratava das contas, que tratava das compras, que tratava do planeamento e de repente deixa de conseguir fazer isso e a responsabilidade cai no familiar. E ao luto das perdas que vão surgindo com a progressão da doença, perdas das rotinas que tinham, da pessoa que conheciam e que já não é a mesma, até mesmo dos planos que tinham para o futuro. Vai sendo um luto constante com as perdas que vão sentindo. O propósito deste acompanhamento é capacitar a pessoa para lidar com esta situação, que é difícil e é dolorosa, de forma mais produtiva e mais saudável, melhorando a qualidade de vida. Isto não significa que a pessoa vai deixar de sofrer, mas é equilibrar aqui esta dor, nas coisas boas, nas coisas más, nas capacidades que tem, nas formas de lidar com o que vai surgindo. Portanto, basicamente é assim um formar, informar e acompanhar os cuidadores e os familiares. Rafaela, às vezes o simples facto das pessoas perceberem que nós de alguma forma conseguimos adivinhar, nós nunca conseguimos sentir a mesma coisa, mas que quem cuida está em sofrimento e também está doente, só por si é terapêutico.
e numa linguagem aqui muito, muito simples, quem cuida tem sempre um dilema, que é, por mais que faça, vai sempre achar que está a fazer pouco, mas, por outro lado, a doença do seu familiar vai alterar enormemente, no fundo, as suas rotinas e o seu modo de vida, e, portanto, é uma luta interior muito grande. Mas, sim, quem cuida também fica doente, não se chama doença de Parkinson, chama-se isto, chama-se ser cuidador e ter este desconforto. E é só uma parte, é muito importante a pessoa estar bem para poder cuidar bem. Se a pessoa o ir até à exaustão, não conseguir mais, não estando bem, também não consegue cuidar bem. E que o desafio é como conseguir esse equilíbrio, não é? Esse aqui é mais difícil. Muito bem, Rafaela, muito obrigado. Vamos mudar aqui de tema para um tema que também é um tema da moda, a nutrição neste momento. Ainda hoje, numa reunião que também decorreu em simultâneo com estas nossas, por celebrar o dia do Parkinson, discutia-se onde é que a doença de Parkinson começava, se era no cérebro, se era no intestino, e isso traz relevância aqui para a área da nutrição. E a doutora Joana Malheiro é nutricionista, e a pergunta que eu tenho aqui para fazer é uma pergunta que também nos colocam muito frequentemente, que é esta questão das refeições e da medicação. Se devemos, de facto, fazer adaptações às refeições em função da medicação ou da medicação em função das refeições, mas é uma pergunta que nos é muito frequentemente colocada. Joana, qual é que é a resposta certa a esta dúvida? Então, boa tarde a todos. Realmente a alimentação pode afetar a absorção aqui da medicação usada na doença de Parkinson e não deve ser tomadas na mesma altura, ou seja, a alimentação não deve ser ao mesmo tempo que a medicação. A medicação deve ser sempre tomada cerca de 30 minutos antes da refeição ou 1 hora após, mas temos que ter sempre atenção também àquilo que a medicação nos pode causar, ou seja, se a medicação nos causar as náuseas, como pode acontecer com a medicação utilizada na doença de Parkinson, se calhar será preferencial a medicação ser feita um pouco após, ou seja, a hora após a alimentação, para que não vá comprometer a alimentação aqui do utente. Depois há aquela questão da proteína com a medicação, se vai ou não atrasar aqui a absorção e a eficácia da medicação, e sim, pode acontecer. Por isso devemos, se calhar, não diminuir o aporte proteico total diário, mas devemos fazer então pequenos snacks proteicos ao longo do dia, que não vão afetar aqui, que não vão coincidir com a toma da medicação, e deixar este maior valor proteico mais para o final do dia, onde se calhar já não precisamos de tanto controle do movimento e tudo mais. Joana, só aqui complementando, até para não tornarmos ainda mais difícil a vida dos nossos doentes. E assim, de facto, esse benefício em afastar a toma da medicação das refeições é particularmente importante nos doentes que têm flutuações motoras. Ou seja, são aqueles doentes em que tomam a medicação, o Sinemet, o Madopar e outros medicamentos, e obviamente estão à espera do início do efeito. E quanto mais curto for esse efeito, obviamente maior o benefício. Naquelas fases iniciais, digamos que não é tão importante. Só aqui fazer a distinção entre as fases iniciais, em que a medicação seja tomada, em que momento do dia for, vai fazer efeito e o benefício nota-se, e o momento, que é ao fim de uns anos, em que de facto essas flutuações acontecem, e aí sim, refeições mais copiosas diminuem o efeito da medicação e atrasam o início do seu efeito. Portanto, porque senão a vida já é difícil com a doença, e passa a ser ainda uma religião maior, não é? Em relação a todas as horas. Portanto, é fundamental, nas fases mais avançadas, esse afastamento, sim, acaba por ter maior relevância. E a outra pergunta que eu tenho aqui tem a ver com os suplementos, nomeadamente com a questão da vitamina B12 e da recomendação de se os doentes com doença de Parkinson podem ou não tomar a vitamina B12, porque é uma coisa que ainda se encontra na bula de alguns medicamentos. Então, é uma medicação usada na doença de Parkinson, pode levar então à diminuição de algumas vitaminas, como é o caso do complexo B, o caso específico aqui da vitamina B12, que tem então um papel também bastante importante no sistema nervoso central. Mas neste momento ainda não há evidência científica que comprove que a suplementação, neste caso específico em vitamina B12, vá alterar aqui a questão da progressão da doença. Mas também não temos grandes efeitos secundários com uma suplementação de vitamina B12,
Por isso, a toma, eu acho que vai estar sempre ao critério do doente e do médico que o acompanha. Então, eu comento aqui a questão dos suplementos, que também tem aqui uma parte farmacológica importante. É assim, o que a Joana diz é não há nada contra. Portanto, há muitas das coisas que vêm escritas e de facto, havendo alguma interação entre a vitamina B12 e, nomeadamente, a absorção da levodopa, é uma coisa muito pequena, não tem qualquer implicação clínica. Portanto, não é importante estarmos com esses problemas. Mas também perguntar se nós achamos que há benefício em tomar suplementos, a resposta é não, a não ser que as pessoas tenham uma carência específica. E, nesse caso, não é pela doença de Parkinson, mas é para tratar, no fundo, uma carência em alguma área específica. Muito bem, muito obrigado, Joana. Este, de facto, é uma área de relevância crescente e depois, se ainda tivermos aqui mais perguntas, voltaremos à discussão sobre a parte da nutrição. Passamos agora a uma pergunta muito específica, que é uma pergunta muito técnica e tem a ver com alguns doentes que usam aquilo a que nós chamamos, são terapêuticas ditas mais invasivas, um bocadinho mais complexas. E há aqui uma pergunta que tem a ver com a apomorfina. A apomorfina é um medicamento que é usado através de injeções na barriga, que é uma injeção subcutânea abdominal, ou com uma caneta, como se faz com as canetas de insulina, ou com uma infusão, e tem a ver aqui, há um doente que nos pergunta como é que deve escolher os pontos onde deve fazer a injeção da apomorfina, e nomeadamente porque este medicamento muitas vezes faz com que apareçam os nódulos abdominais, se há alguma estratégia para evitar a formação desses nódulos e, portanto, quais é que são os locais onde a injeção deve acontecer. Eu faço aqui a pergunta ao enfermeiro Tiago Pama, que é quem está mais habilitado a poder comentar aqui esta dúvida. Olá, boa tarde a todos. De facto, o tratamento com a apomorfina tem este desafio, não é? Porque é um procedimento invasivo e, de facto, através da infusão pode criar estes pequenos nódulos. Há algumas formas de nós podermos evitar isso. Claro que a fórmula mágica é evitar, ou pelo menos não repetir o local de inserção da agulha e trocar diariamente. No entanto, isso também não dá garantias, não é? Habitualmente utiliza-se o abdômen e, de facto, com uma distância mínima de 2 a 3 centímetros do umbigo e percorrendo todo o abdômen, podendo eventualmente ir mais para os flancos, mas a utilização destas agulhas e deste tratamento continuado, são tratamentos 24 sobre 24 horas, acabam por trazer estes pequenos nódulos. Coisas que podemos fazer para evitar que aconteçam. A limpeza do local antes da inserção da agulha, claro que é fundamental, para que haja essa menor risco de contágio, menor risco de infecções. Depois temos também o facto de utilizar a seringa, a agulha adequada, por isso a agulha tem que ser aconselhada pela bomba, e que está indicada para a bomba especificamente. Há algo que podemos fazer no momento de remoção da agulha, que é uma pequena massagem quando estamos a remover a agulha. Eventualmente, em situações mais graves e em que há complicações com os nódulos, pode ser utilizado ultrassons para poder desfazer, digamos assim, ou pelo menos reduzir a dimensão dos nódulos. Muito bem, muito obrigado. Esta é uma pergunta muito específica que seguramente só tem benefício a alguns doentes ou a quem cuida de doentes que fazem, obviamente, este tipo de administração de medicação. Agora tenho aqui uma pergunta de uma coisa mais, eu diria, mais quase corriqueira, mas que é um problema que os médicos muitas vezes desvalorizam e que para os doentes tem uma enorme importância, que é a questão da obstipação, da prisão de ventre, em linguagem mais simples. E a pergunta é esta: como gerir? O que é que eu posso fazer para melhorar, no fundo, a obstipação, a prisão de ventre? Sim. A obstipação, de facto, é algo bastante desconfortável, não só na pessoa que tem doença de Parkinson, mas é um problema bastante frequente nas pessoas que têm doença de Parkinson. Como é que poderemos prevenir, de facto, uma boa hidratação, um bom exercício físico e uma dieta rica em fibras? Claramente poderão ajudar a que este problema seja menor. O objetivo principal é manter o intestino a funcionar regularmente, direi quase diariamente. E com estes 3 fatores, que é a hidratação, o exercício e a dieta adequada, rica em fibras, conseguimos um maior equilíbrio. Nem sempre isto é suficiente, pois claro, é preciso ajuda médica para prescrever eventualmente alguns laxantes que possam ajudar nesse desconforto. Mas acima de tudo é a vigilância, estar atento para que não haja um agravamento progressivo, ou seja, não deixar que de facto
haja uma acumulação muito grande sem que o intestino esteja a funcionar minimamente regularmente. Eu faço aqui um acrescento, isto é quase um alerta que eu faço para os médicos, para os meus colegas e para os doentes, que é primeiro reportarem, porque em geral é um tema que muitas vezes não é trazido à discussão, porque se os doentes não acharem que isto tem a ver com a doença, não dizem ao médico, não é? E se o médico não perguntar, portanto, se um não falar, se o outro não perguntar, ninguém fica a saber e, portanto, não conseguimos intervir. E há um conjunto de outros problemas médicos, ao nível do sono, por exemplo, que se não forem perguntados pelos médicos e se não forem assumidos pelos doentes e pelos familiares como tendo a ver com a doença, acabamos por não comentar, e a prisão de ventre, a obstipação é muito frequente. Muito bem. E eventualmente depois mais tarde eu voltarei aqui ao enfermeiro Tiago, porque há aqui uma outra pergunta, mas eu passo para o Diogo Costa. O Diogo tem aqui um papel, diria, dos mais difíceis, nomeadamente numa instituição que tem, no fundo, pessoas internadas com este tipo de patologias, e em que a atividade e o estímulo, não é? E o estímulo de várias fontes acaba por ser muito importante. E, portanto, para o Diogo, eu tenho aqui uma pergunta que tem a ver com... Eu começo a fazer uma pergunta que é como melhorar os movimentos finos das mãos. Que atividades é que eu posso fazer em casa para, no fundo, melhorar a minha destreza manual? Não é uma pergunta fácil, Diogo. Olá, muito boa tarde a todos. É assim, as atividades que nós podemos realizar pode ser a culinária. No caso da culinária, devemos escolher as receitas adequadas para promover essa competência, como por exemplo a realização de um bolo de bolacha, em que o doente tem que agarrar a bolacha uma a uma para fazer o bolo. Podemos fazer bingo também, que é um jogo que é fácil de comprar num supermercado. O bingo, existe tanto o bingo com os números, como o bingo sonoro, também é importante para a estimulação sonora. Temos também a costura, que é sempre muito, muito bom, e a bijutaria também. E há outras atividades que podemos fazer, com plástica, fazer colagens, cortar, até a nível de pintura também. Existem livros com mandalas que dizem ser muito terapêuticos e que também se encontram nos supermercados e livrarias. O desafio do Diogo é o desafio um bocadinho por provocação nossa e de quem, e obviamente das pessoas das várias áreas, que é combinar atividades lúdicas, mas que obviamente tenham um componente de treino, de estímulo e de treino, obviamente, de funções cognitivas e intelectuais. Portanto, é um bocadinho essa combinação, e o que o Diogo me está aqui a dizer é que há imensas coisas disponíveis, no fundo, nos mais variados locais, que obviamente podemos usar para esse fim. E eu vou tentar então fazer um bolo de bolacha, Diogo. Eu vou começar por tentar, mas não sei se é fácil. Não sei se é fácil. O problema não é só pegar nas bolachas, é depois tudo o resto, que é mais difícil. Muito bem, tenho aqui uma outra pergunta, que ainda é mais pragmática, que é que atividades fazer ao ar livre? Ou seja, eu faço então aqui um parênteses, que é as atividades ao ar livre nunca fizeram tanto sentido, nomeadamente num contexto que estamos a viver, em que sabemos que os espaços abertos têm menor risco, nomeadamente de contágio, no fundo, da pandemia que estamos a viver, não é? Portanto, tudo o que se possa fazer neste momento ao ar livre é muito mais bem-vindo do que aquilo que é feito em espaços fechados. Portanto, Diogo, quais são as regras para fazermos coisas na rua? Então é assim, nós para fazermos ao ar livre, primeiro temos que ver a meteorologia, se está um tempo adequado, temos que escolher também o público-alvo. Se sairmos para o exterior, temos que levar sempre a documentação de cada pessoa, porque podemos sempre ser intervidos por alguém, levar roupa confortável, escolher um local com infraestruturas adequadas, com casas de banho adequadas, levar isto, se for atividades mesmo no exterior, fora neste caso do CNS. Levar as medicações, convém também levar equipamentos necessários para o bem-estar, como por exemplo luvas, fraldas, a alimentação também, se possível, fazermos essas atividades sempre após a alimentação, porque assim não temos que estar preocupados com este fator. Agora, uma das atividades que podemos realizar ao ar livre pode ser até golfe, não é? Petanca, podemos fazer bowling, podemos fazer, por exemplo, floricultura, que também é muito interessante e que já realizámos no CNS, porque tem um espaço fantástico. Ir ajudar a podar uma árvore, por exemplo, hoje vamos podar uma árvore, também é uma das atividades que podemos fazer.
E música também é muito importante, fazer um concerto ao ar livre. Muito bem, aí só tem que ser com alguém que obviamente consiga animar, não é como o Diogo consegue obviamente ter essa capacidade. Eu aqui tenho dificuldades quer para animar, quer para o bolo, como eu mencionei. Mas no fundo é um pouco isto, o que o Diogo nos está aqui a dizer é planear, obviamente antecipar os momentos. Obviamente, em relação à doença de Parkinson, há aqui um aspecto importante que é tentar fazer estas atividades quando as pessoas estão bem, quando estão on, não é? Quando a medicação está a fazer efeito. É a questão da alimentação, mas a questão de aproveitarmos os bons momentos do ponto de vista da nossa funcionalidade, obviamente, para fazermos essas tarefas. Muito bem, Diogo, muito obrigado aí por essas dicas para estes dois aspectos. E já estamos aqui avançados aqui no tempo e eu não vou deixar de comentar aqui, eu penso, 2 perguntas que tenho aqui no bate-papo, mas só tenho aqui mais 3 perguntas que vou colocar, começando aqui pela Daniela, que tem a ver com o levantar e o sentar. Daniela, de uma forma muito pragmática, o que é que os doentes podem fazer para melhorar, no fundo, as dificuldades que têm no levantar e sentar-se no dia-a-dia? Em relação a uma estratégia a ver com o ambiente e com o espaço, como já tinha dito anteriormente, é escolher uma cadeira mais alta ou um sofá que não seja fundo nem mole. Portanto, quanto mais alta e mais rígido, mais fácil é o sentar e levantar. Depois, outra estratégia que deve ser utilizada sempre que pensamos em levantarmos é chegar a bacia e o tronco à frente, portanto desencostarmos totalmente da cadeira, chegar o rabo à frente, inclinar o tronco, pôr os calcanhares para trás e levantar, ou seja, no movimento que é para cima, mas também para a frente. Convido-vos, se calhar, a ver os vídeos que existem no canal do CNS que te explicam muito bem, de uma forma ilustrativa, qual as estratégias que devem ser aplicadas no sentar e no levantar, e que tem lá também aplicadas no entrar e sair do carro, que é uma das dificuldades mais mencionadas pelos doentes, assim como imaginem o levantar do chão quando se cairmos, ou mesmo quando vamos à praia, não é? E estamos numa toalha. Esta é sempre uma transição extremamente difícil e, portanto, o meu conselho, ou a estratégia mais adequada a utilizar é adquirirmos sempre a posição de gatas. Portanto, quando estamos deitados, independente da forma como caímos no chão ou como estamos, devemos sempre, a posição que devemos pensar não é levantar logo, é ficar na posição de gatas. E depois gatinhar até um local seguro, e não pode ser uma cadeira ou um móvel muito leve, porque corremos o risco que o móvel caia em cima de nós. Portanto, gatinhar até um sofá ou até uma cadeira pesada, e só aí é que tentamos então levantar-nos. Muito bem, muito obrigado, Daniela. Daniela, complemento. Não, era mesmo só reforçar que acho que os vídeos estão de facto muito ilustrativos, e se tiverem a oportunidade de os ver, acho que tem boas dicas e pode-vos facilitar. A descrição da Daniela foi boa, que eu estava quase a cair para a frente aqui ao ouvi-la. Muito bem. Aqui uma pergunta para a Helena, também por uma resposta rápida, depois faremos aqui uma volta final, que tem a ver com a mímica facial, que é uma coisa que nos esquecemos habitualmente, que é a doença de Parkinson, dá este olhar fíngeo, é um olhar sério. Até parece que as pessoas estão tristes, mas não têm que estar tristes. No fundo, é este olhar sério, diminuição aqui da mímica, dos movimentos faciais, no fundo, que dão expressão. Podemos fazer alguma coisa para melhorar a expressão facial, Helena? Sim, portanto, há uma diminuição da mímica, não é? Os doentes tendencialmente mexem menos a cara e, portanto, é mais difícil transparecer através da face aquilo que estão a sentir, não é? Habitualmente estão sempre com uma cara assim mais séria, mais parada, mesmo quando estão felizes, e, portanto, aquilo que podemos fazer é fazer exercícios de mobilidade para toda a musculatura facial. Portanto, é literalmente fazer caretas em frente ao espelho, tentar mobilizar todos os músculos da face, portanto, a testa, o sobrolho, os olhos, o nariz e a região da boca, portanto, alterar, fazer sorrisos exagerados, treinar o movimento de protrusão labial, é mesmo fazer caretas em frente ao espelho, está bem? Dar amplitude e colocar os músculos a mexer em frente ao espelho. Além disso,
as pessoas podem treinar mesmo as expressões faciais, tentar treinar uma expressão facial de felicidade, de raiva, de desconforto, de nojo, está bem, de medo. Portanto, podemos tentar fazer isso em frente ao espelho, esse é um momento mais íntimo, de libertação. A Daniela manda-nos andar de gatas e a Helena manda-nos fazer caretas, não é? Portanto, isto é um retrocesso embrionário, voltamos à idade infantil. Muito bem, então é assim, eu vou aqui responder a 2 perguntas do chat, mas vou aqui, no fundo, avisar todos que eu vou-vos pedir para, em 10 segundos, 15 segundos, darem aquilo que é a recomendação, ou, no fundo, darem uma recomendação da vossa área que achem que é útil, no fundo, para os doentes e para a comunidade, no fundo, com doença de Parkinson, e que, no fundo, que é das coisas com que se deparam no dia-a-dia e que acham, eventualmente, mais importante de reportarem ou de alertarem. E enquanto pensam, eu vou respondendo aqui a 2 perguntas. Uma pergunta é uma pergunta muito pragmática e muito atual, que é uma pergunta que é a vacina da AstraZeneca. E a pergunta é sempre a mesma, não é? Deve ser vacinado com a vacina da AstraZeneca, sim ou não? É uma pergunta complexa e simples. E simples porque a resposta é positiva. A vacina da AstraZeneca é eficaz e a vacina da AstraZeneca é segura. De facto, tem havido estes relatos de eventos que são muito raros, de pessoas que têm um conjunto de coágulos no sangue, que obviamente são coisas que nos preocupam e que idealmente não deveriam acontecer. Mas esses coágulos, para além de serem muito raros, são fundamentalmente em pessoas mais novas e em mulheres. Aqui é em desfavor das mulheres, neste caso. Há doenças que acontecem mais nos homens, neste caso é em desfavor das mulheres. Portanto, estamos a falar de pessoas com 20, 30, 40 anos. Mas são, de facto, muito, muito raros. Se formos a pensar apenas no benefício da vacina e, no fundo, nas implicações e na limitação que isto nos causa, é óbvio que a vacina salva muito mais vidas do que os problemas que, no fundo, estes efeitos adversos, no fundo, geram, embora sejam raros. E foi por isso, e, portanto, mesmo sem haver nenhuma restrição por parte, no fundo, das autoridades de saúde, a vacina continua a estar disponível, continua a estar aprovada e a poder ser usada em todas as pessoas. Por uma questão de extrema prudência, a Direção-Geral de Saúde decidiu que as pessoas com menos de 60 anos deixassem de ser vacinadas com esta vacina. É uma decisão compreensível, mas de extrema prudência. De facto, a maior parte das pessoas com doença de Parkinson têm mais de 60 anos. E, portanto, eu diria que para as pessoas com mais de 40 anos, seguramente com mais de 50 anos, a vacina da AstraZeneca comporta-se exatamente da mesma forma como todas as outras vacinas. E, portanto, a minha resposta geral é, eu diria que não havendo alternativas, e mesmo havendo alternativas, a vacina da AstraZeneca não me causa, no fundo, grande preocupação, e a minha recomendação para todos os doentes, mesmo em relação a esta vacina, é que devem ser vacinados. O benefício da vacina é muito maior do que os riscos, e, portanto, é sem grandes hesitações que a minha resposta é muito positiva, que as pessoas devem ser vacinadas mesmo com esta vacina da AstraZeneca, e eu diria que admito que possa haver algumas dúvidas em, no fundo, senhoras e de idades mais novas, e foi por isso que a Direção-Geral de Saúde, no fundo, tomou esta medida de prudência. Há aqui uma outra pergunta, que é a questão sobre o estômago enfartado, se eu devo comer. Esta queixa de estar enfartado é uma queixa muito inespecífica. Nós podemos ficar enfartados por muitas razões, porque comemos muito, porque a medicação pode, de facto, dar esta sensação de enfartamento, e, portanto, aqui a resposta é, se a pessoa estiver enfartada, obviamente, nem que seja pelo desconforto que isso causa, não deve comer, ou deve comer pouco, ou deve comer menos, até, obviamente, sentir-se melhor, mas o mais importante é percebermos, não é, porque é que isso acontece. Se for uma coisa pontual, que acontece muito raramente, se calhar não tem importância, tem mesmo a ver com a alimentação. Dizer que nos doentes com doença de Parkinson, e a Joana já tinha mencionado, alguns medicamentos dão algumas náuseas e vômitos, portanto, dão algum mal-estar. Às vezes acontece só no início da toma de alguma medicação, ou seja, nos primeiros dias, nas primeiras semanas. E se não for muito incomodativo, nós sabemos que ao fim de uns dias aquilo desaparece, portanto não tem importância nenhuma, não é preciso fazer nada. Às vezes nós temos que usar um outro medicamento para contrariar esse mal-estar. E há medicamentos que podem ser usados e outros que não devem ser usados. Há um medicamento, que eu vou dizer aqui o nome, porque é um medicamento que usamos muito frequentemente para isso, e que é um medicamento adequado de ser usado na doença de Parkinson, que é a domperidona. O nome comercial é o Mutilium, que é um medicamento que não atinge o cérebro, não causa outros problemas. Portanto, é um medicamento que nós usamos. Às vezes usamos durante uns dias, só até os doentes se adaptarem
a esta nova medicação e até que essas náuseas e esses vômitos desapareçam. E, portanto, aqui um alerta que às vezes usamos esta medicação durante uns dias para evitar esse mal-estar. E eu penso ter respondido aqui a estas duas perguntas. Sr. Doutor, dá licença? Sim, claro, Sr. Franklin. Faça favor. A vacina, há aqui uma contradição da Direção-Geral da Saúde. É que, primeiro, diziam que a vacina AstraZeneca não era favorável às pessoas maiores de 60 anos. Agora diziam o contrário, que primeiro diziam uma coisa e agora diziam o contrário. Tem toda a razão. E, de facto, isso ter acontecido não ajuda nada, que é a nossa tarefa de explicar. Mas eu vou tentar explicar, pode tentar tranquilizar. Então é assim, de facto, inicialmente, se me perguntar a minha opinião pessoal, e eu disse-o em público, eu nunca achei que a vacina, mesmo no início, só devesse ser usada em pessoas mais novas. Portanto, eu desde o início achei que se podia usar em qualquer grupo etário. Mas, de facto, no início havia mais dados em pessoas mais novas. Portanto, a recomendação de só tratar pessoas mais novas não era porque fizesse mal às pessoas mais velhas, era porque não havia dados em pessoas mais velhas. Na altura, e eu disse-o publicamente, mesmo não havendo dados em pessoas mais velhas, tínhamos informação suficiente para achar que o comportamento da vacina não ia ser diferente nas pessoas mais velhas do que nas pessoas mais novas. Mas, de facto, foi por isso. Não foi porque houvesse um problema de segurança, foi porque, de facto, não havia informação em pessoas mais velhas. À medida que foi havendo informação em pessoas mais velhas, estendeu-se a indicação e todas as pessoas passaram a poder ser tratadas, exceto as crianças. O que aconteceu agora é uma coisa diferente. É que, de facto, se percebeu que estes fenómenos, apesar de raros, parecem ser mais frequentes em pessoas mais novas. E acabámos por gerar uma aparente contradição. Tem toda a razão e o seu comentário é de extrema perspicácia. Eu confesso que é das coisas que mais dificuldade nos dá hoje em dia, é como é que se andou a dizer uma coisa e hoje andamos a dizer outra. Mas, no fundo, há uma lógica, e a lógica é esta. Inicialmente tínhamos dados em pessoas mais novas e tentou-se só tratar pessoas mais novas. Mas nunca houve nenhum problema em tratar pessoas mais velhas. Hoje em dia, surpreendentemente, ainda temos dados que dizem que nas pessoas mais velhas ainda é mais seguro. Mas tem toda a razão. Parece ter sido uma contradição, mas não é. Ou seja, a informação é que foi aumentando e acabaram, no fundo, as instituições acabaram por ir tomando decisões diferentes ao longo do tempo. Eu estou aqui a ver aqui um comentário que ia levar hoje a vacina e foi cancelada. De facto, é assim, estamos aqui numa fase em que estas decisões que foram tomadas há dias, ainda tem que haver aqui um rearranjo, não é? Para se perceber o que é que cada um, no fundo, o que é melhor para cada um. Eu diria que o problema principal não é este problema da vacina da AstraZeneca, que infelizmente na Europa ainda temos muito poucas vacinas, porque se tivéssemos mais vacinas disponíveis, este problema não se colocava. E, portanto, aqui eu diria que como comunidade o que temos é que pressionar as nossas entidades e o poder político europeu para, de uma forma mais ágil, pressionar, no fundo, a que haja mais vacinas a serem distribuídas por todos. Dito isto, eu vou aqui fazer aqui uma ronda por todos aqui os participantes e desde já agradecendo, obviamente, a disponibilidade de todos. É um sábado à tarde, felizmente está a chover, portanto, estamos em casa protegidos, portanto, antes assim. Mas, dito isto, eu vou perguntar aqui o que é que cada um acha que é mais importante de uma forma muito sintética, no fundo, de alertar a comunidade dos doentes, dos familiares, de quem cuida dos profissionais de saúde dentro da sua área. Começo aqui pela Daniela. Daniela, em 30 segundos, qual é que é a mensagem mais importante ou o conselho ou a recomendação mais importante que quer passar? Então, acho que o conselho mais importante é que devem começar um plano de exercícios o mais rapidamente possível, ou seja, o mais precocemente possível. Assim que tiverem um diagnóstico, devem iniciar um programa de exercício, quer seja acompanhado ou não, e não esperem que tenham alguma dificuldade ou que apareçam sintomas que os limitem. Hoje em dia há diferentes formatos de acompanhamento e mesmo que não precisem de um acompanhamento especializado no início, podem procurar essa ajuda simplesmente para ficarem orientados no vosso treino e fazê-lo de forma independente. Muito bem, Daniela, vou aqui repetir por outras palavras, não é preciso que a doença avance para se fazer fisioterapia ou exercício, deve começar num momento em que, no fundo, temos acesso a esta informação, portanto o investimento começa logo no primeiro dia. Muito obrigado.
Helena, do ponto de vista da terapia da fala, uma mensagem ou um conselho ou um alerta? Então, 2 conselhos principais. Em relação à fala, usar uma voz forte. Em relação à alimentação, estar atento a possíveis alterações na deglutição, portanto, comprimidos que ficam presos na boca, na garganta, tosse com líquidos, episódios de engasgamento e, assim que sejam detectados, reportar ao médico que acompanhe e perceber se é necessária aqui uma ajuda adicional. Muito bem, portanto, inscreverem-se no coro da sua junta de freguesia e depois irem, não basta inscreverem-se, têm que se inscrever e depois irem e cantar alto, não é? Portanto, sim, muito bem, voz forte. Voz forte, não é? Não basta inscrever-se, esta é a minha nota, porque às vezes alguns ficam só pela inscrição. Muito bem, Ana Rita, do ponto de vista da terapia ocupacional, tem que ligar o som. Uhum. Então, o meu conselho é que devem continuar a manterem-se ativos, a envolverem-se ativamente nas atividades de dia a dia, mesmo perante as dificuldades haverá sempre alguma adaptação, alguma estratégia, alguma graduação que se possa fazer para que continuem a participar e a ter o maior grau de autonomia possível. Muito bem, muito obrigada, Ana. Eu passo aqui para a Rafaela. Rafaela, do ponto de vista da psicologia, qual é que é a nota que nos quer deixar? Fazendo aqui, se calhar, uma junção entre os doentes e os cuidadores, permaneçam ativos intelectualmente, mentalmente, socialmente, utilizem estratégias práticas no dia-a-dia que ajudem a lembrar, que ajudem a organizar, a planear, peçam ajuda, aceitem ajuda, deem prioridade à saúde mental, ao bem-estar, à qualidade de vida e falem com pessoas próximas, falem com pessoas em quem confiam e, se for o caso, falem com ajuda especializada. Muito bem, muito obrigado, Rafaela. Agora, do ponto de vista da nutrição, Joana, qual é que é o seu conselho? Então, acho que posso, apesar de haver vários pontos, posso falar aqui de 2. Acho que é importante a hidratação, que muitas das vezes é desvalorizada. É importante relembrar e bebendo água ao longo do dia, tentar colocar lembretes de forma a beberem água, fazerem sempre momentos, a cada refeição, beber um copo de água, porque isto acaba por ajudar num dos sintomas mais frequentes, a obstipação, e então acaba por a hidratação ser bastante importante neste papel, que já foi falado há pouco. E outro aspecto importante será a manutenção aqui do peso, ir registando o peso uma vez, por exemplo, por mês, 2 vezes por mês, porque muitas das vezes temos alterações do peso que não são observadas por nós, muitas vezes são por outras pessoas externas que já não nos veem há bastante tempo e nos dizem está mais magro, está mais gordo, e é importante para conseguirmos trabalhar um pouco mais rápido para não chegarmos a extremos, nem a estados de desnutrição, nem a estados de excesso de peso, que são característicos da doença. Muito obrigado, Joana. Acho que não tínhamos falado da questão da hidratação, ainda por cima estamos na primavera e, portanto, o tempo vai aquecer, ainda se torna mais importante, quer para quem está em casa, quer para quem está em instituições, muitas vezes é algo que é negligenciado, portanto, a questão da necessidade de beber muita água. E um comentário também só em relação aos doentes com doença de Parkinson, muitos vão à casa de banho muitas vezes durante a noite. A doença dá essa particularidade, que não vem nada a calhar, não é? Porque a noite é para nós dormirmos, não é? Para irmos à casa de banho e, portanto, beber muita água e depois das 6, 7 da tarde evitar outra vez, que é para não irmos mais vezes à casa de banho. Portanto, a doença tem esta particularidade que nos obriga a beber muito durante o dia, mas depois à noite devemos ser um bocadinho mais contidos. Muito bem, muito obrigado, Joana. Enfermeiro Tiago, do ponto de vista da enfermagem, o que é que nos quer partilhar? Eu, acima de tudo, aconselharia da parte dos doentes a conhecerem a doença, por isso não terem receio em conhecer, estarem atentos a várias coisas que podem estar alteradas, que vamos falando ao longo do dia de hoje, seja a parte gastrointestinal, seja a parte do sono, a parte urinária, que habitualmente são problemas que surgem e que merecem alerta e que merecem referenciação para um profissional de saúde, porque conseguimos arranjar algumas soluções para isso, e dar o alerta também sobre estratégias de gestão de medicação. A doença de Parkinson exige que haja um rigor na toma da medicação, nomeadamente no cumprimento das horas, e nem sempre é fácil lembrar disso, e é importante também ter algumas estratégias a adotar perante essa situação. Sobre os cuidadores, eu consideraria para não terem receio
de saber até onde é que podem ir, de facto, um bocadinho como a doutora Rafaela já falou. É preciso ajuda, às vezes nem sempre sozinhos conseguem resolver a situação e dar a assistência necessária, saber quando e não ter receio disso. Muito bem, muito obrigado, Schmidt Tiago. E agora fico aqui um bocadinho preocupado de perguntar ao Diogo o que é que ele aconselha, porque alguém que vem da parte da animação em tempos de pandemia, eu pedir para ele nos dar aqui sugestões, pode ir contra aqui as normas da Direção-Geral de Saúde. Portanto, Diogo, as suas recomendações do ponto de vista de atividades lúdicas, recreacionais que possam ser feitas, mas que tenham sempre um intuito, obviamente, terapêutico, não é? Útil e de benefício para a doença. Claro que sim. Então é importante ocupar os tempos livres de uma forma ativa, ler jornais, livros, o visionamento de filmes e de concertos, jogar dominó, montagem de puzzles. Isto tudo são atividades que se fazem em casa, agora derivada à pandemia. O Tangram é um quebra-cabeças chinês que é muito interessante e que são utilizadas 7 peças de formas geométricas, no qual é possível reproduzir mais de 5.000 figuras. É uma boa opção, é um quebra-cabeças mesmo muito interessante. E que dá para realizar com material reciclado em casa, no qual podem treinar também a motricidade fina ao realizar estas peças. E muito obrigado. Aqui o Diogo, da próxima vez, traga os objetos que consegue criar, de facto, porque Fica combinado. Fica combinado. É de uma enorme habilidade. Muito bem, então é assim, estamos aqui a terminar, até ultrapassámos aqui um bocadinho aqui o nosso tempo, mas pronto, por uma boa causa. Só relembrar que estamos a comemorar algo que se vai passar amanhã, que é de facto o Dia Mundial da Doença de Parkinson, que há dias pediram para eu escrever um texto sobre a doença, que sairá amanhã no site da minha faculdade, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Eu digo que a doença de Parkinson é uma doença misteriosa e intrigante. Misteriosa porque, de facto, há imensas coisas que ainda não sabemos, coisas tão simples como perceber porque é que, em geral, há sempre um lado do corpo que tem sintomas, no fundo, um bocadinho mais visíveis do que o outro, porque é que há uma parte do cérebro que acaba por ser mais afetada do que outra, porque é que, no fundo, é tão difícil encontrarmos um tratamento que cura a doença, por exemplo, e de facto é intrigante, e tem coisas intrigantes, que é isto dos doentes estarem bem e 5 segundos depois estarem mal, não é? Haver esta flutuação que até para a família e para quem cuida acaba por ser uma dificuldade adicional na forma de ajudar. E, portanto, é porque a doença é misteriosa e intrigante, e ainda não temos os tratamentos que gostaríamos de ter, que é preciso a ajuda de todos, e a ajuda de todos é mesmo todos. Os doentes, os familiares, quem cuida, os médicos, os profissionais de saúde, os fisioterapeutas, os nutricionistas, os cientistas, as agências do medicamento, a indústria farmacêutica, toda a comunidade. Todos são poucos para conseguirmos o mais rapidamente possível, no fundo, curarmos esta doença ou combatermos esta doença de uma forma eficaz. E, portanto, a presença de todos é sinal disso, é sinal de que somos uma comunidade e estamos aqui para nos entreajudar. E, portanto, um agradecimento maior a quem organiza, a doutora Raquel Bossa, à Madalena, à Daniela, à Helena, à Ana Rita, à Rafaela, à Joana, ao Tiago, ao Diogo e a todos os que estiveram aqui presentes. E a quem participou e a quem pôs questões e nos enviou as suas questões ao longo destes dias. Portanto, um bom fim de semana e até muito breve. E amanhã, simbolicamente, arranjem uma forma de celebrarmos a doença e de pedirmos ajuda. No fundo, é pedirmos ajuda de todos para rapidamente podermos ser mais eficazes neste combate. Está bem? Então, boa tarde, obrigado, bom fim de semana e até amanhã.